A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria poder ter vocês aqui na TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Wilbert, apresentando mais uma escola bíblica especial. Eu gostaria de começar o programa de hoje fazendo a seguinte pergunta: como você lida com as dores e os sofrimentos no seu dia a dia? Quando fazemos uma retrospectiva todos os anos, a gente detecta o quanto as pessoas sofrem neste mundo. Quantas notícias ruins nós já escutamos no ano 2023, nós já tivemos escutando nos anos anteriores. O nosso desafio é pensar à luz da palavra de Deus, como responder essas questões da dor e do sofrimento. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu lhe aguardo. Retornamos, meus irmãos. Você promessista, você evangélico de outra denominação, você que não é evangélico, você é muito bem-vindo. A Escola Bíblica Especial tem como objetivo transformar as pessoas em discípulas de Cristo. E nós procedemos desta forma, estudando a boa palavra de Deus. E de uma maneira pedagógica, trimestralmente, nós apresentamos um tema, de acordo com as lições bíblicas que são produzidas pela editora Promessa, editora da nossa igreja, a Igreja Adventista da Promessa. Ao longo desse trimestre, nós estaremos conversando sobre esta lição, cujo tema é Quando a Vida Fica Difícil. Grandes questões sobre a dor e o sofrimento. Vamos conversar sobre isso. Afinal de contas, a dor e o sofrimento são coisas comuns a todos nós. O que é que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? Como Deus se posiciona? Como nós devemos reagir diante das intempéries da vida? E a lição de hoje, a lição inaugural, a lição de número 1, tem como tema Por que existe o sofrimento? O texto base da nossa lição diz assim, em Gênesis 2, versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tem muitos assuntos a serem estudados sobre o tema geral da nossa lição, mas para nós iniciarmos, vamos conversar sobre a origem de tudo. Por que as pessoas sofrem? Se Deus é bom, por que Ele permite tanto sofrimento? Por que Ele permite tantas lágrimas? Por que Ele permite tanta dor? Essa é a pergunta que nós vamos responder na lição de hoje. E para nos ajudar, o Espírito Santo nos trouxe o pastor Eleilton Freitas, pastor da Igreja Adventista da Promessa, vice-presidente geral da nossa convenção. Uma satisfação, pastor, ter você com a gente. Desejar, fique à vontade, porque queremos lhe ouvir, para que você possa dar um parecer geral sobre esta lição, esse novo trimestre de estudos e a lição de número 1. Por favor, pastor. Amém. Paz do Senhor, pastor Wilbert. Graça e paz para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Promessistas, não promessistas, enfim. Nós estamos diante de um tema desafiador, né, pastor Wilbert? Conversar durante todo esse trimestre sobre o sofrimento, quando a vida fica difícil, né? Quem tem a lição bíblica em mãos e já deu uma olhada, né, nos 14 temas, né? Na verdade, esse trimestre nós teremos 14 temas, vai perceber que nessa lição bíblica nós vamos tentar trabalhar com a questão do sofrimento de duas perspectivas. Nós vamos tentar entender, primeiro, intelectualmente o sofrimento e emocionalmente. Intelectualmente, eu estou me referindo a tentarmos entender biblicamente, à luz da teologia, né? Por que o sofrimento existe? Qual o propósito, né? De onde vem o mal? Como conciliar a ideia de Deus ser soberano e bom e nós termos pessoas sofrendo, de repente ímpios prosperando, enfim. Essa é a questão intelectual. E a questão emocional é que aqueles que estão nos assistindo, eles enfrentam o sofrimento. Todos nós enfrentamos sofrimento. Talvez existam pessoas que estão acompanhando essa lição agora que tenham um ente querido, de repente, acamado, né? De repente, uma pessoa muito querida desenganada, né? Ou enfim, está passando por um momento difícil na vida financeira, algum problema difícil com o filho, na família. Nós enfrentamos a dor e o sofrimento. Então, como encarar
o sofrimento, né? De uma maneira que Deus seja glorificado, de maneira que Deus seja exaltado. Então, essa é a questão emocional do sofrimento, é quando a gente se vê enfrentando um sofrimento. Então, algumas lições dessa série visam também exatamente isso, ajudar a gente a passar pelo sofrimento. Uma vez entendendo de onde ele vem, né? Por que ele existe, então como a gente vai passar por ele também. Então, as lições dessa série vão explicar isso pra gente, começando com essa hoje, que de fato, como você disse, é o início de tudo, né? A gente vai tentar entender hoje, a partir dessa primeira lição, desde quando o sofrimento existe, né, e o que originou, né, por que nós vivemos num mundo em que existe sofrimento. Então, essa é a grande questão da lição de hoje. E a nossa proposta, pastor, é responder à luz do Evangelho, porque do ponto de vista filosófico, possivelmente cada um vai ter a sua explicação, né? Uhum. E a gente entende que as pessoas, elas são livres para darem suas opiniões, a palavra de cada um tem o seu respectivo valor, mas a verdade absoluta está contida nas Escrituras. Então, a verdade que traz alento é a palavra do Senhor. É isso mesmo. Então, a primeira pergunta de hoje diz respeito às razões pelas quais sofremos, ou como o sofrimento passou a existir na vida humana. E o texto base que eu li, né, ele nos reporta ao paraíso. Quando Deus formou Adão, formou Eva, o primeiro casal que viveu num período de perfeição, a Bíblia, ela nos diz que a vida era muito boa, o ambiente do paraíso, ele era irretocável, né? Eu fico imaginando, pastor Eleilton, que no Jardim do Éden, o clima era agradável. Não se tinha frio demais e nem calor demais. Uhum. Não se tinha dor de cabeça, não se tinha dores musculares. A perfeição era algo comum. Mas em dado momento, isso foi interrompido. E a questão do sofrimento tem tudo a ver com o que aconteceu lá no paraíso, com o que aconteceu com Eva, com o que aconteceu com Adão. E nós vamos explorar o assunto a partir do Éden, a partir daquilo que aconteceu. E como de costume, pastor, na nossa didática, a gente costuma fazer as perguntas para a gente tê-las como referência no nosso debate, na nossa discussão. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, o pastor vai nos ajudar aqui fazendo algumas leituras bíblicas e nós poderemos extrair aí da sabedoria e da experiência do pastor Eleilton algumas respostas que a Bíblia nos dá. Pastor Eleilton, por gentileza, a primeira pergunta vai aparecer na tela para o pessoal de casa. Ela diz assim, quais os tipos de sofrimento existentes e como era o período inicial da história humana em que eles estavam ausentes segundo as Escrituras? A gente vai se basear em Gênesis 1:31. Como é um versículo, um único versículo, por favor, leia para a gente, pastor, e nos ajude respondendo essa pergunta e oferecendo os comentários complementares que você achar que deve, por favor. Ok, então diz assim o texto bíblico. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então, nós temos aqui uma afirmação de Deus a respeito da sua boa criação. Depois de 6 dias criativos, no sétimo dia, o que ele criou foi o sétimo dia mesmo, que foi o descanso. Mas depois de 6 dias criativos, Deus faz essa exclamação, tudo é muito bom. Então, quando Deus criou, de fato, todas as coisas no universo eram harmônicas. Não aparece a palavra mal até então, né? Não. Só tem coisa boa. Só tem coisa boa. É até difícil a gente descrever esse paraíso, porque nós já nascemos num universo contaminado, pelo sofrimento, pela dor, pelo pecado. Nós não vivemos essa página da história. Mas de acordo com o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, Deus criou um mundo perfeito, Então, a própria terra era chamada de Éden, o Gênesis mostra que Deus plantou um jardim no Éden. A ideia, de acordo com o texto hebraico, é que a terra era o Éden. A terra era esse paraíso, esse lugar de deleite. Não apenas o jardim. Não apenas o jardim. E aí, no Éden, Deus plantou um jardim, Um jardim perfeito, também. E aí tem a criação dos animais, a criação dos primeiros seres humanos, seres humanos com corpos perfeitos, de fato não suscetíveis
as doenças, né? Como nós somos agora. Um mundo sem bactérias, sem vírus, sem Isso. contaminação, que coisa, né? Exatamente. Um mundo perfeito, onde os seres humanos se relacionavam de maneira perfeita, entre eles mesmos e com o próprio Deus, né? Nós temos informações no Éden, depois que a queda acontece, de Deus vindo até o jardim para conversar com os seres humanos. A ideia, lendo Gênesis, é que antes da queda acontecer, Deus já fazia isso, né? Parece que sempre o Senhor, ali, a viração do dia, ele vinha para dialogar com Adão e Eva. Então, pense que coisa maravilhosa você poder conversar, dialogar, ter esse relacionamento tão próximo com Deus. O contato com Deus era natural. Diferente hoje em dia, como tem algumas êxtases, algumas manifestações sobrenaturais do Altíssimo, o contato com Deus era comum. Era comum, exatamente. Era comum, os seres humanos tinham alegria e prazer, né, nesse contato, nesse relacionamento com Deus. Então, assim, foi um mundo perfeito que Deus criou para que os seres humanos se desenvolvessem nesse mundo, né? Se o pecado não tivesse entrado na história dos seres humanos, né? Os seres humanos iriam se multiplicar e nós viveríamos hoje num mundo perfeito, né? Num mundo provavelmente, né? Muito desenvolvido também, porque se nós, seres humanos, com a mente pecaminosa, né? Com a natureza pecaminosa, o ser humano já foi capaz de criar tanta coisa boa, né? E fazer tanta coisa boa, né? Veja quanto nós evoluímos, quanto a tecnologia evoluiu, quanto o mundo evoluiu, né? Por conta da inteligência dos seres humanos dada por Deus, né? Agora imagine um mundo perfeito, onde não tem pecado. Então, nós viveríamos, de fato, em cidades magníficas, extraordinárias, onde tudo funcionasse perfeitamente, né? Seria um lugar moderno, né? Porque a gente às vezes esquece, né? Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Está lá em Tiago 1,17. As coisas... o avanço tecnológico não é produto da mera sabedoria humana. Vem do alto. Então, imaginando, né? A gente explorando o imaginário, a gente pode dizer mesmo, né? Que haveria um avanço tecnológico, né? Exatamente, com certeza. Basta olhar o livro do Apocalipse, né? No primeiro capítulo da Bíblia, a gente tem a criação de um jardim no Éden. Só que no Apocalipse, no novo céu e na nova terra, nós temos uma cidade. Nós temos um mundo urbano. Fantástico. Na eternidade, nós temos um mundo urbano. Mas por quê? Deus mudou de ideia? Não. É que, na verdade, seria natural, se o pecado não tivesse entrado, conforme o ser humano fosse cuidando do jardim, ele iria se desenvolver. E, naturalmente, do jardim nasceriam cidades, né? Cidades surgiriam, tecnologia surgiria. Enfim, o ser humano iria se desenvolver aqui, né? Então, nós temos aqui esse mundo urbano. O desenvolvimento, pastor, faz parte, né? Do plano de Deus para o homem, né? Então, assim, até então, no plano original de Deus, não haveria dor, não haveria sofrimento. Até porque a Bíblia não apresenta Deus como alguém sádico. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. No entanto, essa não é a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje é uma realidade de catástrofe, de violência. Basta a gente acessar os canais de notícia para a gente perceber. Isso acontece com a gente, com o pessoal de casa. Isso acontece com as pessoas que estão à nossa volta. O sofrimento não acontece apenas com o povo, ou acontece apenas numa época. Acontece com todos os povos e de todas as épocas. É isso aí. Podemos afirmar que é um elemento universal. E a lição bíblica que foi produzida nos sugere que existem dois tipos de sofrimento. A primeira questão, inclusive, fala sobre isso. Então, assim, quando o sofrimento entrou no mundo, então a gente pode classificar o sofrimento de duas formas. Então, se você puder falar um pouco dessa entrada do sofrimento, que eu imagino que estava aí na sua proposta de falar para a gente, então aproveita e fala para a gente desses dois tipos de sofrimento aí que a primeira pergunta nos propõe. Sim, ela ainda fala sobre o mal moral e o mal natural. Isso. Né? Então, o mal moral, ou sofrimento moral, né, diz respeito a todo tipo de dor e sofrimento que é imposta a alguém a partir da decisão dos seres humanos, né? A partir
do mau uso da liberdade dos seres humanos. Então, os seres humanos têm liberdade, infelizmente muitos usam essa liberdade para o mal. Até por conta do pecado que vive e que habita em nós hoje. Então, nós tomamos decisões equivocadas e por meio de decisões equivocadas, pessoas podem sofrer. Então, violência, estupro, assassinato, todo esse tipo de mal, né, que acaba cometendo as pessoas é resultado do mau uso da liberdade e da decisão dos seres humanos, porque eles foram contaminados pelo pecado. Desculpa, pastor, é um mal provocado por nós mesmos. Por nós mesmos. Pelo mau uso da liberdade. Mau uso da nossa liberdade, exatamente. Então, nós temos que lidar com esse mal, o mal que é provocado, né, por conta do mau uso da liberdade. E existe o mal natural, né, que também é resultado do pecado, né, mas que diz respeito a um terremoto, por exemplo, né, que existe porque o pecado entrou na história dos seres humanos um dia. Então, de repente, um terremoto em determinado lugar, um deslizamento de terra, né, que acaba fazendo pessoas ficarem desabrigadas ou até trazendo mortes, né? Nós tivemos um terremoto em 2023, né, ali, Síria e Turquia, que matou milhares de pessoas. Cerca de 50 mil pessoas, né? 50 mil pessoas. Então, assim, nós estamos sujeitos, o mundo está sujeito a desastres naturais, porque nós vivemos numa terra, num mundo que foi afetado pelo pecado. Então, ele é disfuncional também. Ele perdeu aquela harmonia original por conta do pecado. Então, às vezes, os seres humanos sofrem também por conta do mal natural, né? A lição aqui fala de terremotos, furacões, adoecimento biológico do corpo, enfim, né? Várias coisas que nós estamos sujeitos por conta da entrada do pecado no universo. Para não perder o raciocínio, já entrando na segunda pergunta, que nos fala sobre o acontecimento que pôs fim ao estado original de harmonia na relação entre os seres humanos uns com os outros, com a natureza e com o próprio Deus, a gente vai fazer uma releitura do texto base, mas ampliando. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. Se o pastor puder ler para a gente, por favor. A gente faz essa leitura para a gente se situar na história. Uhum. Deus cria o mundo com perfeição, o mal não existe, porém Deus não rouba a liberdade de Adão e Eva, os permite o exercício do livre-arbítrio. Uhum. E assim, o mau uso do livre-arbítrio gerou a interrupção do estado perfeito, da harmonia perfeita. Uhum. Por favor, pastor, lê para a gente Sim. aí os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então nós temos aqui, de fato, essa fala de Deus para o ser humano, né? Como você já colocou, Deus cria um mundo harmônico, perfeito, né? Mas Deus decide dar liberdade para os seres humanos. Deus decide dar liberdade para os seres humanos. Para que eles continuem vivendo nesse mundo harmônico e perfeito, eles precisam obedecer a Deus. Eles precisam intencionalmente decidir continuar amando a Deus e continuar levando a sério a vontade de Deus. Então tem uma árvore do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que os seres humanos não podem comer do fruto dessa árvore, né? Acontece que Gênesis capítulo 3 fala para a gente de um animal, a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então a gente aparece uma serpente que começa a conversar com a mulher, né? E questionar uma ordem de Deus, né? É óbvio que essa serpente não é somente uma serpente, né? Não é só... tem um animal aqui, né? Sim. Mas por trás desse animal tem o próprio Satanás, né? Apocalipse fala pra gente, chama Satanás de antiga serpente. Então o próprio Satanás, usando esse animal, né, que é um animal também criado por Deus, aqui no Jardim do Éden, ele acaba entrando nessa conversa com os seres humanos aqui e fazendo-os desobedecer essa ordem que Deus havia dado, de não comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio fato de existir essa serpente aqui, sendo usada por Satanás, já mostra que em outro nível a harmonia do universo já havia sido quebrada.
É porque antes, nós vamos falar aqui do pecado entre os seres humanos, mas antes dos seres humanos pecarem, né, Satanás já havia pecado. Já havia acontecido uma rebelião no mundo angélico, né, porque esse anjo, criado por Deus também de maneira perfeita, e havia harmonia plena também no mundo angélico, ele deseja ser igual a Deus, ele se rebela contra Deus, ele faz com que 1/3 dos anjos o sigam, e esse ser caído, né, nesse seu programa de rebelião contra Deus, ele vem até a Terra e consegue enganar os primeiros seres humanos para que eles também se rebelem contra Deus, né, e usem de maneira equivocada a sua liberdade. Porque, a partir do relato de Gênesis capítulo 3, os seres humanos, eles decidem se autodeterminar. Até então, eles são determinados, né, por Deus, né? Eles seguem a vontade de Deus. A partir de Gênesis capítulo 3, é o momento em que os seres humanos, parece que eles tomam a decisão assim, de agir de maneira independente. Não, nós não precisamos de Deus. Nós podemos caminhar da nossa própria maneira, né? E eles, então, pecam, né? Desobedecem aquela ordem de Deus, né? E decidem viver por conta própria. Homem e mulher, isso aqui é importante também, tá? Porque o texto aqui foca Eva conversando com a serpente, mas quando Eva peca, o texto diz que ela come do fruto, e aí o versículo 6 diz, comeu e deu a seu marido que comeu também. Não sei como está na sua Bíblia, na minha Bíblia tem uma letrinha C pequenininha, e tem um comentário de rodapé, o comentário diz assim, comeu e estava com ela, porque à luz do texto hebraico original, a ideia é que Adão estava presente na conversa, tá? Eva não foi procurar Adão em outro momento, não. Ele participou de toda a conversa, não fez absolutamente nada. Então, os dois aqui, os seres humanos, Adão e Eva, eles comem do fruto, eles desobedecem a Deus e o pecado, então, entra na história dos seres humanos. Aquela discussão de quem é culpado, alguns culpam Eva, né? Que foi a pessoa que mais apareceu ali na situação, que conversou diretamente com a serpente. Outros culpam o homem pela omissão. Parece que a Bíblia está apontando que os dois foram coniventes com a situação. Os dois concordaram. Os dois foram unânimes para pecar. E a partir daí, pastor, a Bíblia começa a dar pista para a gente que Deus não foi o causador do sofrimento, né? Deus não criou o ser humano para sofrer. Não. De forma nenhuma, né? Pelo contrário, a proposta de Deus está em Gênesis capítulo 1. Né? Deus ali detalha que a terra seria boa e depois de criar o casal, a terra seria muito boa. Só que Deus ele zela pela nossa liberdade. Né? Se o homem ele vivesse na perfeição, sem a opção de errar, nós poderíamos afirmar, ele seria um escravo da perfeição. E Deus, ele quer que as pessoas sejam livres, as pessoas escolham. E Adão e Eva, né, nossos representantes legais, né, os primeiros habitantes do universo, parece que não estavam satisfeitos com o que é bom. É isso aí. Eles tinham que livremente escolher continuar amando a Deus. Deus deu essa opção, né, para os seres humanos. Infelizmente, eles, em algum momento, acharam que isso não era o bastante. Não estavam satisfeitos com a bondade de Deus, né? Exatamente. Com aquilo que era bom, com aquilo que era muito bom. Né? Quiseram experimentar o incerto. Isso, exatamente. Quiseram experimentar o incerto, quiseram, enfim, passar por cima daquilo que Deus havia determinado, né? E decidiram continuar não amando a Deus e colocando a sua vontade, né, acima da vontade de Deus. Eu sempre costumo falar, pastor Wilbert, especialmente quando a gente prega sobre aquela fala de Jesus, quando Jesus desafia os seres humanos ao arrependimento para que eles voltem a Ele. Sim. A fala de Jesus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho interessante essa primeira fala de Jesus aqui, o negue-se a si mesmo. Porque negar a si mesmo tem a ver com negar o seu eu, negar a sua autodeterminação. É quando a pessoa decide que ela não vai mais viver a vida pautada pelas suas próprias vontades e os seus próprios desejos. Então ela nega a si mesmo e ela estabelece um outro eu, uma outra pessoa que vai determinar a sua vontade e pessoa para a qual ela vai viver. Ela vai gastar a sua vida para essa pessoa que é o próprio Deus.
Então, quando eu nego a mim mesmo, eu decido, né, que Deus vai ser Senhor sobre a minha vida, que eu vou viver para a glória dEle, que eu vou viver para obedecê-lo, porque uma vida baseada na minha própria vontade só vai me levar para o buraco, só vai me levar para a perdição. Essa fala de Jesus aqui, negue-se a si mesmo, é exatamente o contrário do que Adão fez, do que Adão e Eva fizeram, né? Eles decidiram se autodeterminar. Não, quem manda somos nós que vamos fazer do nosso jeito agora. Então, por isso que o caminho contrário, né, para o ser humano voltar para Deus e ter esperança de voltar de novo a viver num mundo perfeito e harmônico, então o primeiro passo para fazer o caminho de volta é, não sou eu que me autodetermino. Eu nego a mim mesmo, eu elejo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. A vontade de Deus, a Bíblia diz isso, né? Ela é boa, perfeita e agradável. Deus não tem crise de autoridade, e Ele não nos impõe a vontade dEle simplesmente para revelar que Ele é maior do que a gente. Deus é uma pessoa muito bem resolvida, mas porque a vontade de Deus faz bem para a gente. Isso, exatamente. Adão e Eva precisavam entender que a vontade de Deus era o melhor para ambos. Mas parece que na conversa ali com a serpente, eles se deixaram seduzir, né? Como eu disse agora há pouco, eles não estavam satisfeitos com a perfeição, né? Então eles optaram por seguir o conselho da serpente, eles cometeram aquele pecado. A gente vai falar na terceira pergunta sobre as consequências, mas assim, é curioso porque quando Deus os aborda, né? Então assim, até na maneira de responder a Deus, a gente percebe o quanto eles estavam distantes da vontade do Senhor, né? Porque, a princípio, Adão diz, olha, a mulher que o Senhor me deu, ela ofereceu o fruto e eu comi. A serpente a mulher transfere a responsabilidade para a serpente e fica aquela situação constrangedora. E Deus, como é justo, como é fiel nas suas palavras, Deus tinha dito, né? Olha, o dia que vocês comerem, vocês vão ter que sofrer as consequências. Deus não volta atrás nas suas palavras, né? Teria até o caminho da redenção, a gente conhece o Evangelho, vai falar sobre isso ao longo desse trimestre, mas assim, a sentença teria que ser cumprida. Então, Adão e Eva comem do fruto proibido, Deus surge e Deus apresenta a sentença. A terceira pergunta, pastor, fala sobre isso. Com base no item 3 e nos textos bíblicos abordados na nossa lição, a gente vai comentar a respeito do terrível resultado da queda. Isaías 59, o profeta, no versículo 1 do livro que carrega o seu nome, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O que é que o pastor tem a dizer para a gente nessa terceira questão, pastor? Por favor. Ok. Nós falamos aqui a princípio que nós temos que lidar com o mal de duas maneiras, né? O mal moral e o mal natural. Isso. Né? Um tem a ver com as nossas... o sofrimento que vem por conta do mau uso da nossa liberdade, das nossas decisões, e o mal natural, catástrofes mesmo, e a que estamos sujeitos aqui no universo. Bom, ambos os tipos de sofrimento, eles passaram a existir como consequência do pecado. Quando os seres humanos decidem pecar, né, o que nós temos falado aqui, né, eles não estão satisfeitos com a perfeição, não estão satisfeitos com o que Deus havia feito, e eles pecam. Então, o pecado traz todo esse sofrimento, toda a dor, né? O pecado traz toda essa desarmonia para o universo criado por Deus, né? Então, é por conta do pecado que a gente tem que experimentar e viver hoje a questão do sofrimento, né? Então, o que o pecado vai trazer? O pecado trouxe um afastamento entre o ser humano e Deus. É o que diz Isaías, né? Isso, Isaías. A mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vocês. Não é que Deus não ouve, diz Isaías, não é que eu não estou ouvindo, né? Exatamente, mas é o pecado. O pecado colocou um distanciamento entre o homem e Deus. Então, por conta do pecado, o relacionamento foi rompido. Por conta do pecado, quando Deus aparece à tardinha no jardim, que os seres humanos fazem? Escondem. Aquele encontro que era um encontro prazeroso, feliz, né, de poder estar na presença de Deus, agora não é mais. Agora eles se escondem de Deus, eles procuram um lugar porque eles estão com medo de Deus, porque o pecado causou isso, né? Infelizmente o pecado, ele acabou colocando esse distanciamento.
E é assim, infelizmente, que os seres humanos nascem hoje, né? Os seres humanos nascem longe de Deus. De acordo com a Bíblia Sagrada, eles são inimigos de Deus. Eles estão mortos em delitos e pecados, porque o pecado causou esse distanciamento de Deus, né? E o pecado causou também um distanciamento entre os próprios seres humanos, né? Você comentou na sua última fala sobre uma fala de Adão. Eu pequei porque a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, não, o culpado foi a serpente. Então, assim, um colocando a culpa... Uma transferência de responsabilidades. Isso, a transferência de responsabilidade, um colocando a culpa no outro. Porque o pecado também trouxe morte social. Deus falou que morreria, então morreu espiritualmente, distanciamento de Deus, morreu socialmente. Agora, as relações entre seres humanos que anteriormente eram relações harmônicas, agora são relações, né, tóxicas às vezes, né, um colocando a culpa no outro, um querendo passar a perna no outro. É por conta do pecado que a gente vai ter no capítulo 4 de Gênesis, morte. Um assassinato. Um assassinato, um irmão matando outro irmão. Então, as relações entre os seres humanos, elas foram comprometidas. Por que o ser humano agora violenta outro ser humano, mata outro ser humano, fala mal de outro ser humano, tem inveja de outro ser humano? Né? Porque o pecado entrou na história e o pecado bagunçou a nossa natureza. Nós somos naturalmente inclinados para fazer o que é errado, por conta do pecado. Porque o pecado entrou na história dos seres humanos. Então, nós nascemos condenados por causa do pecado e nascemos corrompidos. A nossa natureza foi corrompida por causa do pecado. Então, a gente morreu socialmente também. As relações entre os seres humanos não são relações pacíficas, né? Você falou na introdução da lição, né? Eu queria só ampliar a nossa reflexão. Para a gente, assim, a gente já nasceu com este mundo contaminado, né? Mas para Adão e Eva, o choque das realidades deve ter sido muito impactante, né? Porque até então, a natureza funcionava de um jeito. Uhum. As relações funcionavam de uma maneira. A partir do pecado, tudo mudou. Até o texto diz a maneira como eles viam o mundo, né? O texto diz que eles viram que estavam nus. Até então, eles tinham uma inocência, eles perderam essa inocência. Então, tudo ficou estranho, tudo ficou diferente. A harmonia propositada por Deus, de fato, ela foi comprometida. Então, eles teriam que se adaptar, né? A gente sabe, pastor, o quanto é difícil a gente se adaptar quando muda de cidade, muda de casa, muda de colégio, muda de trabalho. Embora o ser humano tenha uma capacidade incrível de adaptação, não é fácil. Imagine para Adão e Eva, né? Eles viveram a perfeição. Agora teriam que se adaptar à imperfeição. Se a gente que não viveu essa perfeição tem muita dificuldade de lidar com perdas, enfermidades, tragédias, imagine eles, né? Nossa, para eles deve ter sido colossal esse desafio, né? E realmente, você comentou sobre a natureza, né? Uma outra consequência do pecado foi exatamente também essa morte relacionada à natureza, né? Natural, porque o próprio universo harmônico criado por Deus já não teria também aquela harmonia original. Então, uma das consequências do pecado foi que o animal, por exemplo, a serpente, né, a partir de então ela se arrastaria, né, ela seria um animal que ia se arrastar. O que sugere que talvez o biotipo, né, da serpente antes da queda é diferente da serpente que a gente conhece hoje. Mas veja, até o animal que em tese não teve culpa nenhuma, sim, porque ele só estava sendo usado por Satanás. Então, em tese, o animal não teve culpa. Não teve a escolha, né? Ele não teve escolha, né? Não teve nada que a serpente pudesse fazer, né? Para seduzi-lo. Para seduzi-lo, para que ele se apossasse dela. Não, Deus permitiu, mas assim, na hora das consequências, até o animal foi penalizado. Mas não é só o animal, é porque a natureza foi penalizada. A natureza hoje geme com dores de parto, aguardando a nossa redenção, porque por conta da entrada do pecado, o mundo foi afetado. Então, agora é com suor, né? Porque a terra vai produzir espinho, vai produzir abrolho. Os animais que o ser humano deu nome para eles, né? E que vivia harmoniosamente também com o próprio ser humano, os próprios animais agora também vão começar a se digladiar, e você tem animal selvagem agora, né? Enfim, tudo muda a partir de então. E, de fato, para Adão e Eva deve ter sido um desafio gigante, né?
Porque eles viveram esse período desse mundo perfeito e paradisíaco, né? E aí depois eles entram agora numa outra página, e como eles viviam bastante, então eles viram a maldade do coração humano crescer, né? E o ser humano fazendo atrocidades, e talvez é possível que em alguns momentos eles se pegassem refletindo, né? Sobre como teria sido se eles não tivessem errado. E o profeta Isaías, ele assim, nesse versículo que foi lido, ele faz questão de dizer assim, olha, Deus, não é que Deus não seja sensível às dores humanas, mas assim, não foi Deus que causou, não foi Deus que provocou. A mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. A questão é que foi uma escolha. E assim, por causa da soberania de Deus, o ser humano e a natureza estão interligados. Automaticamente, quando houve a desobediência, houve um cataclisma. Né? O universo foi alterado. Né? O pastor disse, a terra começou a produzir cados e abrolhos. O ser humano trabalhava antes do pecado, Sim. mas não era com tanta fadiga. Não é? Exatamente. O trabalho era prazeroso. Né? Até então houve essa mudança. O sofrimento passou a fazer parte da história humana. E na quarta pergunta, pastor, aí vem talvez a pergunta principal aqui dessa primeira lição, né? Qual a origem do mal? Por que Deus não a evitou? Eu vou fazer a leitura aqui do texto de Deuteronômio, só para a gente responder essa pergunta à luz das Escrituras. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Qual a origem do mal, pastor, e por que Deus não o evitou? Ok. Eu acho que a gente já disse isso aqui uma ou duas vezes durante essa nossa conversa hoje, mas só para reafirmar, né, diante dessa questão aqui, e à luz da Escritura Sagrada, o mal existe por conta do uso inadequado dessa dádiva preciosa que Deus deu para os seres humanos, chamada liberdade. Então, Deus deu para o ser humano a liberdade. Ao criar seres livres, né, que pudessem escolher amá-lo ou não, então o mal acabou sendo uma possibilidade. O mal era uma possibilidade secundária, né, na criação de seres livres. Então, para que Adão e Eva fossem efetivamente livres, né, então essa possibilidade de viver sem Deus e rejeitar a Deus e fazer o que Deus não agrada, teria que, de fato, ser real. Senão, eles não seriam efetivamente livres. Né? Seriam escravos, ainda que fosse da perfeição. Isso, seriam escravos, exatamente. Então, a única maneira de criar seres livres é você tendo essa possibilidade aqui desses seres livres se afastarem de Deus, né? O que foi um grande absurdo, né? A lição até compara aqui a decisão de Adão e Eva com a decisão de um mergulhador que corta o tubo de oxigênio, né? O mergulhador que está mergulhando e corta o tubo. Não, eu não quero mais. Aí corta. Então, ele pode escolher, é a decisão dele. Mas cortar o tubo de oxigênio é morte para ele, né? Então, assim, mas assim, o ser humano podia escolher. Eu ouvi uma frase uma vez, eu me esqueci agora do autor, mas ele diz o seguinte, que você só sabe se uma pessoa te ama de verdade se ela tem a possibilidade de não te amar. Porque se a única possibilidade é te amar, se ela não tem outra escolha, então você nunca vai saber se, em podendo, né, escolher continuar te amando, se ela continuaria. Né? Porque você nunca deu essa opção para ela. Né? Então Deus deu para o ser humano, Deus criou o ser humano livre, ele tem a possibilidade de
de escolher amar a Deus ou de escolher rejeitar a Deus. E aí a lição, ela coloca para a gente aqui no finalzinho do comentário, né? A dádiva do livre-arbítrio vale a pena, pois a existência de uma eternidade de amor depende dessa dádiva. Deus permitiu a entrada do sofrimento, ele não impediu, né? Porque é o que muita gente questiona isso. Mas por que Deus não impediu? Deus podia ter impedido. Não, ele não impediu porque ele criou seres livres. Então ele tinha que deixar de fato o ser livre tomar a decisão dele. E é isso que diz o Deuteronômio, né? Isso. Toma o céu e a terra como testemunhas, que diante de você tem o bem e o mal. Eu te aconselho o bem, para que você viva, mas a escolha é sua. É isso aí. Então ele não impediu. Eles puderam tomar a decisão. Mas Deus só permitiu isso porque na sua soberania ele já sabia como resolver esse problema. Na eternidade, antes mesmo de Deus criar os seres humanos, antes mesmo de haver pecado, Deus já havia decidido redimir os seres humanos, né? Nós vamos entrar nesse tema em outras lições dessa série, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão da redenção. Mas Deus já havia decidido salvar. Antes de Deus criar, Deus já havia decidido salvar, Deus já havia decidido redimir. Então, ele sabe lidar com o problema do sofrimento e do mal. E uma eternidade composta por pessoas que decidiram livremente amar a Deus e seguir a Deus, dependia da dádiva do livre-arbítrio, né? Então, era necessário Deus criar seres humanos assim e permitir que os seres humanos sofressem as consequências da sua decisão, né? O mal não foi provocado por Deus. Evidentemente, a lição baseada na Bíblia está nos apontando isso. Porém, né, ele foi uma opção que Deus permitiu ao ser humano para que o ser humano percebesse o quanto é amado. Porque quem ama, eu vou tentar entender a sua frase, quem ama deixa a porta aberta, né? Vou usar essa expressão, né? Então, se Deus fechasse a porta e não houvesse essa opção dos seres humanos conhecerem o mal, então o seu amor não seria completo. Deus quis demonstrar a completude do seu amor, o seu amor pleno, dando ao ser humano essa liberdade. Claro que Deus já sabia o quanto seria dolorosa a escolha dos seres humanos, mas Deus, mesmo assim, ele permite para que os seres humanos se sintam amados, saibam como Deus ama, que o verdadeiro amor permite que a pessoa amada escolha o que quer. E se nós estamos enfrentando um mundo cheio de caos, com notícias terríveis, que aflige a todos nós, né, não é por causa da omissão de Deus. Deus não foi omisso, pastor Erilton, podemos afirmar, né? Deus permitiu o ser humano tomar essa decisão. Isso, ele permitiu tomar essa decisão, porque ele decidiu criar seres livres e não robôs, né? Isso aí. Mas assim, eu acho que o que tem que confortar de fato o nosso coração é que Deus continua no comando, ele continua sendo soberano. Essa escolha dos seres humanos não pegou Deus de surpresa. Isso aí. Como muita gente pensa, não pegou Deus de surpresa, porque Deus não permitiria isso, Deus não criaria o universo dessa maneira se ele já não soubesse como resolver esse problema. Então, muito antes do sofrimento existir, muito antes do pecado existir, Deus já sabia como iria resolver esse problema, né? Porque o Filho voluntariamente já havia se prontificado a entrar no nosso mundo para resolver o nosso problema, para resolver a nossa bagunça, né? Lá na eternidade ele já tomou essa decisão. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, isso, né? Exatamente. Das Escrituras. Pastor, nossa lição, ela é dividida em duas partes, né? Primeiramente, a gente se aprofunda teologicamente, a gente verifica o que as Escrituras dizem a respeito do assunto, a gente acabou de conversar bastante, e a nossa lição, ela nos provoca, ela nos pergunta o que fazer diante daquilo que a gente aprende teologicamente, o que é que a gente faz, né? Então, tem duas colocações aqui na segunda parte da lição, que eu gostaria de ouvir o teu comentário para a gente aqui concluir a nossa lição. As colocações são as seguintes: ao lidar com o sofrimento, considere a origem do mal. A segunda, ao lidar com o sofrimento, considere a realidade do mal. O que o pastor tem a dizer sobre a questão da nossa decisão diante do que a gente aprendeu sobre essas duas sentenças apresentadas aqui na lição bíblica? Ok. Conversar sobre a origem do mal
à luz da Escritura Sagrada, precisa fazer a gente, precisa dar clareza para a gente, né? Que Deus não pode ser culpado, né? Como o originador do mal ou o autor do mal. Então, nós temos dito aqui que o mal é uma consequência secundária de Deus ter criado seres livres, né? E antes de alguém colocar a culpa em Deus em relação ao mal e à existência do mal, é importante lembrar, e a lição fala disso também, que o sofrimento também fere o coração de Deus. Antes de alguém colocar a culpa em Deus sobre a origem do mal, a gente precisa se lembrar que Deus também sofre por causa do mal. Ora, nós dissemos há pouco aqui que Deus só permitiu que o mal existisse porque Ele já sabia como resolver. E para resolver, Ele teve que entrar no nosso mundo. E Deus também foi afetado pelo mal. Deus também sofreu. Antes da gente apontar o dedo para Deus, a gente precisa se lembrar que Ele também sofreu. O Filho sofreu, né, para resolver o problema do mal. Então, o próprio Deus também, Ele foi afetado pelo mal. Quando Ele decide criar seres livres, né? E se esses seres se desviassem, Ele tem uma solução, mas essa solução também traria algum tipo de sofrimento para Deus. Então, é importante a gente se lembrar disso, né? O mal também, Deus também sofre ao ver o mal, ao ver os seres humanos sofrendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade, pastor Wilbert, de estudar sobre aquela palavrinha que aparece no final do livro do profeta Jonas, quando Jonas está aborrecido, né, porque Deus decidiu salvar Nínive, e aí ele fica num lugar meio afastado da cidade para olhar assim na esperança de que Deus ainda destruiria, né? E aí lá o texto fala que Deus faz crescer uma planta para fazer sombra para Jonas. Ele se apega à planta? Se apega à planta. Só que aí no dia seguinte a planta morre. E ele fica furioso porque a planta morreu, porque ele não ia ter sombra mais. E aí Deus pergunta para Jonas, tem razão essa tua ira? Porque você não fez nada, você não podou, você não fez nada para ela crescer e você está sofrendo por ela. A palavra sofrer que aparece ali, né, você teve compaixão da planta. A palavra hebraica para compaixão, ela diz respeito literalmente a ter o coração partido, a chorar por alguma coisa. Então Deus diz assim, você está chorando por essa planta e você está indignado comigo porque eu estou chorando. Aí Deus usa essa mesma palavra e aplica a ele. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade onde há 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então há 120 mil pessoas cegas caminhando para a destruição, 120 mil pessoas andando e Deus sem fala conhecer dos animais ali, né? Dos rebanhos. Porque exatamente. Deus é sensível até com as tragédias da natureza, né? Isso, e todos os seus rebanhos. Eu não deveria chorar por isso, Jonas. Você tem a capacidade de chorar por uma planta, né? Porque ela trazia sombra para você. Então você está preocupado com o seu bem-estar. Eu não deveria chorar por esse tanto de gente. Então, assim, a Escritura Sagrada mostra o nosso Deus, um Deus extremamente compassivo e que sofre com a gente. Imagine para Deus sendo o Criador, né? E vendo milhões e milhões de pessoas caminhando para a destruição e vendo tudo que a gente enfrenta aqui, né? Os rebanhos, né? A própria natureza, o universo que Ele criou, no estado que Ele está, né? Gemendo, aguardando o dia da redenção. Então esse é o Deus que a gente serve, né? Não neguemos a realidade do mal. O mal existe, ele não é uma ilusão, né? Nós sofremos, você que está nos ouvindo aí, você sofre também, derrama lágrima, o mal existe, né? Nós não vamos culpar Deus, mas nós vamos ter uma visão correta a respeito do mal, né? A visão que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente, lembrando que o próprio Deus se compadece da gente, que vai ficar muito claro também no correr das lições dessa série. Pastor Ailton, muito obrigado pela sua participação, ajudou muito. Pastor Ailton, ele é editor, é o responsável pela editora Promessa. Que Deus abençoe, lhe dê sabedoria com toda a equipe de escritores. Muito obrigado pela sua participação. Ele também é apresentador aqui desse mesmo programa. Que Deus o abençoe. Até a próxima. Amém. Para a glória Amém, de Deus. Meus irmãos, antes de finalizar a lição de hoje, nós vamos orar. Certamente nós temos muitas dores, tem muitas coisas que nos afligem. Deus tem um tempo reservado para refazer todas as coisas. Como disse o pastor Ailton,
a natureza geme na expectativa de ser transformada. Existe um dia reservado para Deus trazer de volta a perfeição que foi perdida, mas até isto acontecer, nós precisamos nos alimentar e nos confortar com a palavra de Deus. Deus é sensível às nossas dores. Deus está preocupado com a gente e Ele ouve. Se nós o clamarmos, se nós clamarmos a Ele, se nós o buscarmos, certamente Ele vai nos ouvir. Eu vou orar ao Senhor para Deus abençoar você que está nos assistindo. Obrigado, Deus, pelas palavras que foram ministradas. Obrigado, Senhor, pelo tempo de reflexão. Não tenho dúvidas que nós crescemos na graça e no conhecimento por conta da atuação do Teu Espírito Santo mediante a reflexão da palavra. Continua abençoando essa programação, que alcance muitos corações. Mas eu oro por esses que estão nos assistindo, que de repente estão sofrendo alguma mazela da vida, que o Senhor possa ter misericórdia, Amém, ministrando Jesus. cura, ministrando restauração, libertação. Abençoa, meu Deus, traz conforto. Continua, meu Deus, conosco, que nas próximas lições, este que nos assiste e outros que virão nos assistir, possam entender um pouco mais a Glórias respeito ao teu deste nome, assunto. Jesus. Oramos a Ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até semana que vem. Eu conto com vocês. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá bom? Até a próxima, se assim Deus nos permitir.